Então, com a palavra, o nosso Marco Júvia. Vamos lá. Eu vou ficar por aqui. Vou atrapalhar alguns, mas eu vou ficar circulando aqui. Tá bom, gente? Antes de mais nada, boa noite, né, a todos. Hoje nós fomos presenteados, né, para falar do nosso patrono da casa. Depois de Jesus, é o Espírito que eu mais amo. Aprendi a amar nessa casa, que agora faz 52 anos, né, dia 1º de maio. Fizemos 52 anos de fundação. Quando esses 5 jovens, né, na faixa dos seus 30 anos, não era isso? Mais ou menos? Um pouco menos, então. Levantaram essa fortaleza, esse farol sinalizador da verdade. Quando eu cheguei aqui, a casa tinha 12 anos, mas era como se eu já estivesse no barco com eles já há algum tempo. E aprender a amar Eurípides aqui foi fácil, até pelo nosso passado, né? Não é por acaso que chegamos a uma casa de Eurípides Barçanufo. Isso vale para todo o Brasil, né? As casas em que Eurípides é o patrono, é o mentor. Então, falar dele é muito emocionante, nos dá uma responsabilidade maior. E hoje nós vamos falar de um tópico, que é da formatação da sua vida como educador que foi. Podíamos falar do médium, podíamos falar do evangelizador, podíamos falar do médium de cura, mas isso tudo vai entrar aí, porque o processo educacional envolve todos esses tipos de mediunidade, que conforme a gente estudou lá no livro dos médiuns, todas aquelas especializações, aqueles itens, tópicos que Kardec dissecou para nós sobre os campos e as variadas esferas da mediunidade, Eurípides flertou com todas elas. É uma raridade isso. É uma raridade. Por que isso? Porque, segundo o próprio Chico Xavier, na introdução do livro da Corina Novelino, Eurípides, o Homem e a Missão, que eu considero o melhor tratado biográfico de Eurípides, tem vários hoje, mas o que retrata com fidelidade, com pureza, de toda a vida de Eurípides, é esse trabalho da Corina Novelino. Até porque ela foi aluna de Eurípides também no Colégio Allan Kardec. E ela pediu que o Chico fizesse alguns comentários na introdução. E o Chico diz literalmente assim: escrever sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus. Nós ainda não temos condições de entender que espírito é esse que no início, ou no final do século XIX, no final do século XIX, para início do século XX, se ambienta nesse planeta num local pequenininho chamado Sacramento, que ainda hoje é uma cidade pequena, que deve ter os seus 24, 25 mil habitantes, lá no Triângulo Mineiro, ao lado de Uberaba. Por que esse espírito foi reencarnar ali? Exatamente ali. E mais uma vez é o Chico que fala, que se não fosse Eurípides, o trabalho dele seria muito mais difícil. Isso o Chico falou para a tia Igorina, que já faz uns 4 anos, vai fazer agora 4 anos, no Dia dos Pais, que veio a desencarnar. Muito amiga do Chico, porque Sacramento de Uberaba, de carro, você faz em 40 minutos. Então, o Chico sempre ia lá na chácara do Triângulo, e a tia Igorina também, e a tia Nizinha, sua irmã, sempre iam lá em Uberaba para conversar, e o Chico confidenciava algumas coisas que só ele poderia saber, e muita coisa ela guardou em segredo, muita coisa ela guardou, mas ele deu essa certeza, que Eurípides é um espírito de extrema evolução espiritual, altíssima evolução espiritual, e que nós não temos condições de mensurar.
Possivelmente, Jesus convidou Eurípides para participar de toda uma trajetória, em todas as suas vidas reencarnatórias na Terra, para ajudar a formatar esse planeta de regeneração em que já estamos já dentro dele. O processo de regeneração já começou. E ele, com certeza, foi uma figura muito importante nesse processo. E é isso que nós vamos falar, a partir da ótica do educador. Então, vamos economizar tempo, nós não vamos entrar muito em detalhes sobre a vida, a infância de Eurípides, a adolescência, vamos direto ao despertar do espírito de Eurípides Barçanufo. Aliás, esse mês é um mês de festa, comemoramos Eurípides durante todos os dias de maio, finalizando no último domingo do mês, no dia 28, um convite que eu faço a todos vocês aqui. Será o nosso 21º encontro sobre a vida e a obra de Eurípides Barçanufo. Um domingo inteiro aqui nessa casa. Quem não puder, venha de manhã, venha à tarde, mas não deixe de participar, e depois o Jorge vai dar as informações de como colocar no cadastro, né, de participantes lá embaixo, para que a gente tenha uma ideia de quantos serão as pessoas que estarão conosco aqui. Vai cair no dia 28 desse mês. É o nosso 21º encontro sobre a vida e a obra de Eurípides. Então aí nós vamos poder falar mais sobre a vida dele. Em uma hora não é possível. Não é possível. Então nós escolhemos dar o start a partir da leitura dessa obra, que foi dada a Eurípides pelo seu tio, senhor Mariano, ou tio senhor, como ele gostava de chamar. Ele era espírita, lá na Fazenda Santa Maria, onde já naquela época, fenômenos de materializações, mesas girantes, de mediunidade, muito interessantes, já aconteciam com médiuns muito simples, lavradores, pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, que recebiam naquela época mensagens dos apóstolos. Os apóstolos se comunicavam com os médiuns daquele centro espírita que depois foi chamado de Fé e Amor, que ainda hoje existe lá na Fazenda Santa Maria. E Eurípides não entendia aquilo, porque ele sempre foi católico, sempre foi educado na religião católica, era coroinha da igreja da matriz, e ele não tinha, o tio senhor não tinha condições de filosofar, dialogar com Eurípides, devido ao cabedal intelectual, o nosso querido professor. Conhecendo as suas limitações, ele entrega esse livro chamado Depois da Morte, que foi o primeiro livro traduzido para o português de Leon Denis. Ele tinha esse livro e ele disse, olha, o que eu não posso falar para você, esse livro vai tentar te explicar. E lhe dá esse livro. Então sua vida, que era marcada como um homem de bem, muda um pouco, porque ele sempre foi um homem de bem, antes e depois de se tornar espírita. No Evangelho tem um item que chama-se caracteres, ou características, depende da tradução, características de um homem de bem. Todos aqueles caracteres se remetem diretamente a Eurípides Barçanufo. Antes de ser espírita, ele já era um homem de bem. Então, quando ele lê essa obra, repare que não foi nem Kardec, para vocês verem a responsabilidade da missão também de Leon Denis. E nós já estudamos, já falamos aqui, que Leon Denis era o plano B do mundo espiritual, caso Kardec falisse na sua missão. Leon Denis já estava a postos para dar prosseguimento a esse projeto. Não foi necessário, mas contemporâneo a Kardec, conhecendo Kardec aos 18 anos de idade, ele entende perfeitamente a missão do Espiritismo aqui no nosso planeta. E começa a trabalhar e a produzir. Tanto que essa obra é tão importante porque foi a obra que despertou Eurípides Barçanufo. E poucos aqui leram esse livro.
Poucos leram Leon Denis. Aliás, poucos leram os clássicos, Camille Flammarion, os contemporâneos. Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Gustavo Gelei. Pouca gente leu os clássicos, né? E ali está toda aquela pleiade de espíritos redimidos que vieram junto com Kardec para fortalecer a sua obra. É importante também ler os clássicos, não só Kardec, não. Então, sua vida sempre foi marcada como um homem de bem. E quando aos 25 anos de idade, ele recebe esse livro do seu tio senhor. Então, ele começa a entender coisas que os padres, seus amigos padres, e que a própria igreja não conseguia responder. Principalmente alguns tópicos do Sermão do Monte, quando falava bem-aventurados os aflitos. Ele queria saber como um aflito pode ser bem-aventurado se ele sofre tremendamente pela injustiça da terra. A igreja não sabia responder. E foi lendo esse livro e depois lendo toda a obra de Kardec que ele consegue as respostas para as suas, ou melhor, todas as suas dúvidas que a igreja dizia que fazia parte dos mistérios, dos dogmas da igreja, que não convinha tocar bem no assunto. E ele, pesquisando através da doutrina, descobre esse potencial. 2 anos depois de ter lido esse livro, ele constrói uma obra que ainda persiste até hoje, na sua grandeza, na sua dimensão e na sua importância, que é o Colégio Allan Kardec, o primeiro colégio espírita do Brasil e do mundo. O Colégio Allan Kardec, que foi fundado por ele e que se torna, por Eurípides, que se tornaria com o tempo uma modelar instituição de ensino, oferecendo aos estudantes pobres de sacramento e região uma nova opção. Eurípides mostrava-se como um grande educador e adotou o método pestalozziano. O Colégio Allan Kardec adotava o método pestalozziano. Quando ninguém ouviu falar de Pestalozzi nessa época, 1907. E hoje, quando nós encontramos algumas instituições, quem é pedagogo, quem é professor, deve concordar comigo, que diz que aquela instituição é pestalozziana, não é bem assim não, hein? 100% pestalozziana não é não. Não é, gente. Pode ser até uma chamada, né, para matricular os seus filhos, mas o Colégio Allan Kardec era porque, segundo o próprio Chico, conversando com a tia Igorina, mostrou a ela que em encarnações passadas ele era Lavater ou Lavater, o grande filósofo suíço, amigo íntimo de Pestalozzi. E hoje quem vai a Yverdun, no castelo de Neuchâtel, no cantão alemão lá da Suíça, ou francês, perdão, vai encontrar o castelo que hoje virou museu. O castelo de Neuchâtel virou museu, e ali tem correspondências entre Lavater, Eurípides e Pestalozzi. Portanto, o modelo pestalozziano estava na memória daquele espírito, que quando reencarna traz todas aquelas experiências que ele vivenciou ao lado de Pestalozzi. Tanto isso que é verdade, que até hoje, vários mestrandos e doutorandos em educação acabam parando lá em Sacramento para analisar o material didático que Eurípides trabalhava. Inclusive Dora Encontre, quando ela fez o doutorado e o pós-doutorado em educação em Pestalozzi, ela se especializou em Pestalozzi, ela foi em Sacramento, leu aquilo tudo que está guardado com muito carinho no museu que tem lá de Eurípides, e disse, isso aqui é Pestalozzi. Não teve dúvida, ninguém aqui, pelo menos nessa área da região sudeste, conhece mais Pestalozzi do que Dora Encontre. E ela testemunhou, isso aqui é Pestalozzi. Então, só o Espiritismo consegue explicar pela reencarnação algumas coisas que a gente não compreende, né? E o método, o modelo de ensino que Eurípides aplicou
naquela época, início do século XX, lá em Sacramento, está ainda 100 anos à frente de qualquer instituição de ensino, quebrando paradigmas como, por exemplo, salas de meninos e de meninas, os castigos escolares, que muitos aqui já puderam testemunhar, né, pela idade que tem, vivenciaram esse período. E as crianças de Sacramento pediam aos pais para estudar no colégio Allan Kardec, porque ali não iriam apanhar e iriam aprender sem dor. Elas pediam aos pais para serem matriculadas ali. Aula de educação física que ele introduziu, com turmas mistas também. E outras coisas que nós vamos falar aqui. Essa é uma foto, talvez a mais antiga que conseguimos, e que está no livro também, da Corina Novellino. Eurípides aparece, deixa eu ver aqui, aparece aqui, ó. Esse é Eurípides aqui. Esse é Eurípides aqui, sentado aqui. E aqui está lá os alunos lá atrás e alguns colaboradores, professores na frente, né? Esse é o colégio de hoje. Quem já esteve em Sacramento, teve a oportunidade de visitar Sacramento, está revendo agora, né? Essa é a fachada lateral, essa é a outra fachada, né? E hoje o colégio não está mais ali. Ali está apenas o Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. O colégio ficou pequeno para a população. Ele foi transferido mais lá para cima, subindo essas ruas aqui, na parte alta da cidade, no chamado Educandário Eurípides Barçanufo, onde é dado o ensino fundamental. Então é lá que está hoje o colégio, né? Vamos dizer assim, como eles chamam, né? Mas aqui ficou o Centro Espírita Fé, Esperança, né? Perdão, Esperança, né? Eu vou dizer o nome, eu confundi, Fé, Amor e Caridade é outra coisa, né? O Centro Espírita Esperança. Mas vamos mostrar aqui, Esperança e Caridade. Eu confundi aqui o nome, perdão. E o Centro Espírita continua ali, tá? Essa é a fachada lá do Colégio Allan Kardec, que também é o Grupo Espírita Esperança e Caridade. Esse é o nome do centro. E mais acima foi fundado uma área bem maior, né? Um local bem mais tranquilo, mais espaçoso para as crianças, para ter ali o ensino fundamental. Bom, e esse Liceu Sacramentano? O que ele tem a ver com a história do educador Eurípides? Qual é a importância para a história de Eurípides Barçanufo e de Sacramento desse liceu aí? Em 1902, antes de se tornar espírita, não esqueçam que ele leu o livro do Tio Senhor aos 25 anos, em 1905. Nessa época aí ele ainda era católico. E toda a equipe que trabalhava com ele no Liceu Sacramentano, colégio que ele fundou junto com os padres católicos, amigos católicos, onde os alunos católicos, de pais católicos, frequentavam esse liceu. É claro que depois de 3 anos, quando ele volta da Fazenda Santa Maria e diz, eu sou espírita, o mundo caiu na cabeça de Eurípides. E o colégio não foi diferente. Os pais começaram a tirar os alunos, os colegas professores se retiraram, os padres foram os primeiros, porque Eurípides estava endemoniado. Ele estava louco, estava professando a religião do demônio. Hoje ainda o interior mineiro é extremamente católico. Imagina no início do século XX, você chegar e dizer, eu sou espírita. Era um desafio, e ele sabia disso, e ele bancou esse desafio. Portanto, em 1902, com os companheiros do colégio, do Liceu Sacramentano, né, ele desenvolve um trabalho extremamente reconhecido, onde crianças até de outros municípios se matriculavam lá para aprender com Eurípides e com outros professores, com 22 anos de idade. Mas esse liceu teve um tempo na sua vida, um tempo até curto. Aqui está a foto do liceu à esquerda, como era antes, esse prédio não existe mais, e os professores do liceu. Todos eles se retiraram do liceu.
Eurípides se viu só, abandonado, sem alunos, sem professores, apenas cercado de mesas vazias, cadeiras vazias, onde teria que vender para pagar as despesas. Foi quando a sua mão começa a tremer. Chorando, sentado na mesa, sua mão começa a tremer, pega de um papel e de um lápis e começa a escrever. Quando ele acaba de ver o que tinha escrito, ele não acreditou no que leu. Amassou e jogou no lixo. A mão começa a tremer. Pega mais uma vez o papel e escreve exatamente isso que vocês vão ver aqui. Depois eu volto aqui. Depois eu volto nesses aspectos aqui. Só vou dar uma... Aqui, ó. É isso aqui. Ele escreveu exatamente isso que está aqui. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Assinado Maria, serva do Senhor. Foi aí que tudo começou. Tirou a tabuleta Liceu Sacramentano e escreveu Colégio Allan Kardec. Foram meses de dificuldade, mas a sua fé estava renovada. No início, os pais nem pensavam em colocar os filhos ali, mas o exemplo, a postura de espírito espírita cristão do nosso querido professor Eurípides falava mais alto. A caridade, que você até se emocionou em falar na página inicial sobre a caridade, ele fazia isso, mas com maior naturalidade. Amava Jesus, testemunhou Jesus em várias oportunidades, inclusive aquela, quando nós vemos lá no livro Ave Cristo, no escravo Rufus, quando é esquartejado em plena praça pública por ser cristão. E minutos antes, ele poderia ser solto, ser liberto, bastava dizer que tudo aquilo que ele falou de Jesus era mentira. Bastava ele falar isso. Não acredito em Jesus. Mas foi quando, minutos antes do esquartejamento, um soldado romano, um oficial legionário, chega ao lado de Eurípides, que era Rufus, e diz assim: vá em paz, porque eu vou comprar a sua família, porque eu também sou cristão. E aí ninguém entendeu o sorriso nos lábios de Rufus, quando os cavalos começaram a se afastar e acontecendo o esquartejamento. E outros exemplos, martirizado em nome de Jesus. Caridade estava no coração dele, na forma de agir, repito, antes e depois de ser espírita. Antes, ele já era um homem de bem, um homem de caridade. Então, voltando aos nossos slides anteriores, eu separei aqui 4 aspectos para vocês verem como era a metodologia do Colégio Allan Kardec. Essa metodologia que ele introduziu 100 anos à frente do seu tempo, e ainda hoje, moderno. Ele não reprovava ninguém, não havia provas escritas, como a gente vê hoje. Que audácia, né? Conhecia cada aluno no seu aspecto potencial e sabia onde ele tinha que melhorar. Exatamente como no castelo de Neuchâtel, como Pestalozzi agia com seus monitores, um deles chamado Hippolyte Léon Denisard Rivard, o nosso Kardec. Durante 8 anos, monitor de Pestalozzi. Era assim que ele trabalhava, com monitores, colégio de portas abertas, assistia a aula quem queria, e todo mundo queria, porque as aulas eram agradáveis. A porta ficava aberta, quem quiser, ali aquela foto lá atrás, tem lá o castelo, aquela grandona lá de trás.
Foi até a nossa querida Leda que desenhou. Tem um rio ali do lado. Quem quisesse se banhar no rio, poderia ir. Quem quisesse pegar maçãs nos pomares, poderia pegar. E a aula rolando lá. Mas era responsabilidade com disciplina. E isso Eurípides introduziu na sua escola. E todos os alunos que vivenciaram, que tiveram oportunidade de estudar com ele, testemunharam exatamente o que o doutor, não vou nem falar o nome, vou ver se o Gilberto lembra. Quem esteve aqui há quase 20 anos atrás? Tomás Novelino, que era primo da Corina Novelino. Eu não estava aí, terno branco, aquele terno branco dele, eu não estava aí, eu estava lecionando nessa hora. Mas ele sempre andava com aquele terninho branco, né, com aquela gravatinha, né? A gente convivia com ele lá, mas aqui eu não consegui encontrá-lo. Ele foi aluno, e o que ele falou quando ele esteve aqui? Que ele só estudou com ele 3 anos, só 3 anos estudou com Eurípides. Mas os 3 anos que ele estudou com Eurípides valeram por toda a sua vida, seja acadêmica ou não. Todos os alunos de Eurípides também se tornaram homens de bem. Todos. Que espírito é esse, hein, pessoal? Que espírito é esse? Por isso que dentro do colégio ele desenvolveu 4 aspectos interessantes na formação educacional do educando. Primeiro aspecto, podemos observar lá do liceu, que ele já introduziu lá no liceu. Uma educação ativa, atraente, onde o aluno não é mero observador e participante do processo. Acabou com as palmatórias, ajoelhar no milho, esses negócios que alguns ainda pegaram aqui, acabou. Não tinha necessidade. O aluno tinha que ter prazer de ir à escola. E isso vale para a evangelização também, hein? Na evangelização das casas espíritas. Ele tem que ter prazer de assistir à aula de evangelização. Então a gente tem que também trabalhar o método didático da evangelização, da pré-mocidade, da mocidade, como ele fazia com seus alunos lá. O outro processo, ou segundo aspecto, é a preocupação com a educação do sentimento, que já existia lá do liceu. Exemplo disso foi que os alunos, sob inspiração de Eurípides, criaram uma sociedade dos amigos pobres, fazendo o que a gente fazia aqui na mocidade, há 40 anos atrás, da campanha do quilo. Nós tínhamos a campanha do quilo, íamos de casa em casa nessas ruas, pedir 1 quilo de arroz, de feijão. E ele já desenvolveu isso. Aliás, quando ele já era jovem, da mocidade da igreja, ele também tinha uma instituição ligada aos pobres também, que fazia esse tipo de promoção social, de agasalhos, cobertores, né? Chamada Vicente de Paulo. Ele amava Vicente de Paulo. E depois nós descobrimos que ele teve uma encarnação como um padre ligado diretamente a Vicente de Paulo. Mas isso é uma outra história aí que a gente vai contar quando puder, senão não vai dar tempo. Mas ele fundou então essa sociedade e os alunos participavam. Os alunos participavam da vida de Eurípides. Tanto que no colégio Allan Kardec, quando em determinados momentos, lá embaixo, nos porões do colégio, ele usava para tratamento de obsessões de estado altíssimo de gravidade, que é as chamadas possessões, é o último estágio da obsessão, ele botava o vitimado, o obsediado, naquelas celas e dava evangelho, água fluidificada e passe. E quem ajudava nisso, manhã, tarde e noite, eram os alunos do colégio Allan Kardec. O colégio Allan Kardec, nos porões do colégio, era um verdadeiro arsenal de instrumentos de combate à obsessão através do trabalho consolador de Eurípides Barçalufo. E nós vamos explicar daqui a pouco como é que se realizava isso. O terceiro aspecto foi
a arte, o teatro, que ele também levou para o Colégio Allan Kardec. E até hoje, nos encerramentos dos anos letivos do colégio, as turmas nos dão o prazer de trazer peças para mostrar como é que foi o fechamento do ano letivo, o tema que eles estudaram, o que eles aprenderam. Sempre com uma técnica muito interessante. O papel principal é para o ator mais tímido. Que técnica, hein? Para se soltar, para ser mais proativo. Então ele dava o papel principal e mais importante para o aluno mais tímido da sala. Além da arte cênica, ele utilizava festivais de música, artes plásticas, né? E tirando a aula da sala de aula. Isso foi uma quebra de paradigma espetacular. Hoje, algumas escolas ainda têm receio disso, tirar o aluno da sala de aula. Ele levava para o campo para estudar botânica, astronomia, ele estudava ao céu aberto. E o quarto aspecto, talvez o mais importante, é que ele via em cada aluno um espírito. Cada aluno era um espírito, uma individualidade, como Kardec nos ensina. Esse aspecto de espiritualização da educação fez com que, talvez, até hoje, tenhamos a sensação de que, às vezes, nós perdemos a oportunidade com um determinado talento, com um determinado espírito, por não ver ali um potencial a ser trabalhado. O aspecto espiritual da vida presente na vivência diária da escola e nas aulas específicas. Além de incluir o ensino da doutrina espírita, como Maria tinha pedido. Ela tinha pedido às quartas-feiras pela manhã e foi introduzido. E aberto para toda a comunidade de Sacramento. Não só os alunos, os pais dos alunos e os moradores estavam convidados a assistir aquele culto do lar. Um verdadeiro culto do lar. E detalhe, aquele que desejava ir, mas queria ir, mas estava adoentado, estava acamado. O que é que acontecia? Ele, na sua casa, ouvia a mensagem de Eurípides lá do Colégio Allan Kardec. Tal coisa aconteceu no Sermão do Monte, quando Jesus lá de cima declamou, né, as bem-aventuranças, e o último da fila, lá embaixo, distante, ouvia tudo que Jesus falava. Mas só ouvia Eurípides quem acreditava nele e queria realmente estar lá. As pessoas que estavam do lado do doente não ouviam. Não acreditavam na doutrina, não acreditavam nesse modelo reformador que nós chamamos de doutrina espírita. Então a missão de Eurípides já ia começando a se descortinar. Não só no papel educacional, mas também na mediunidade levada ao receituário mediúnico. Por isso que ele inaugurou uma farmácia. Pouca gente sabe disso, hein? Nesse período aí, o pessoal da FEB, aqui na Avenida Passos ainda, ficou sabendo que um tal de Eurípides Barçanufo, um médio lá do interior mineiro, estava dizendo que recebia Bezerra de Menezes, psicografando receituários mediúnicos. A FEB mandou 2 diretores lá para Sacramento. Bezerra estava recém-desencarnado. Bezerra desencarnou em 1900. Mandaram para lá. Vai ver quem é esse cara aí. Eles voltaram afirmando que era Bezerra de Menezes. A caligrafia, a assinatura, o tipo de texto era Bezerra de Menezes. Eles conviviam. Bezerra foi durante 2 mandatos presidente da FEB, pessoal. O pessoal da FEB sabia quem era Bezerra de Menezes. E começaram então a mandar para Sacramento o livro Reformador, o livro da FEB, a revista da FEB, e vários livros de Kardec para poder ser distribuídos no Triângulo Mineiro.
confirmaram que era realmente Bezerra de Menezes. Então, como espírita, suas atividades em relação à desobsessão também cresceram muito. Vinha gente de todo lugar para se tratar com ele. E qual era o tratamento que ele fazia, que é o mesmo de alguns hospitais psiquiátricos espíritas, que tem lá em São Paulo, Goiás também tem muitos. Como eu falei, passe, evangelho e água fluidificada, manhã, tarde e noite. Conversei com alguns médicos em Sacramento, que vieram desses hospitais visitar a obra do Colégio Allan Kardec, e eles me confidenciaram o seguinte: 85 dos pacientes chamados loucos se curavam por esse tratamento. Levava alguns dias o tratamento. Chegavam lá com aquela força de leão, querendo quebrar tudo, matar todo mundo. Eles eram colocados numa grade, numa cela, e ali o tratamento começava. Segundo eles, 80 a 85% ficava curado da chamada loucura, que era apenas obsessão. Ou aquela obsessão bem mais elevada. Não ainda a possessão. A possessão era 10%, que levava mais tempo. Porque na possessão você está completamente entregue ao teu obsessor. Você vira marionete, vira um fantoche na mão do obsessor. Você já não tem mais, vamos dizer, entre aspas, livre-arbítrio. Você está na mão dele. Levou mais tempo, 10%. Os outros 5% aí que sobraram, era a prova mesmo. Era necessário que o espírito passasse por aquelas experiências. Não tinha cura. 5% apenas. E quantos foram colocados aqui na colônia Juliano Moreira, tratados com choque, lobotomia, verdadeiros vegetais, robotizados. E era só mediunidade, hein, pessoal? Era apenas mediunidade. Quantos morreram lá, torturados, por causa da mediunidade? No livro do Jorge Rizzini, Eurípides, o apóstolo da caridade, ele nos traz 35 casos autênticos de fenômenos mediúnicos de Eurípides, principalmente ligados ao campo da cirurgia, do tratamento médico espiritual, inclusive de desdobramento para fazer várias cirurgias, desdobrado, coisa que, novamente, aí o Chico diz, que só faz, e são pouquíssimos casos na história do cristianismo, só faz quem tem altíssima ou alto nível de moralidade. Só faz quem tem alto nível de moralidade. O Chico falou isso para a tia Gonina também. Então não é qualquer um que faz desdobramento não, viu? Então Eurípides fica famoso por assistir centenas de partos, inclusive casos de gravidez de alto risco, em que, usando os recursos que o plano espiritual dava para ele, às vezes objetos que você não dava nada por ele, alguns até enferrujados, para poder salvar a saúde de mães ou ajudar no nascimento de muitos bebês que depois se tornaram sadios. Bom, aqui nós já falamos. Bom, então em 1907, já com o Colégio Allan Kardec em pleno funcionamento, ele inaugura sobre a égide de Maria, mãe de Jesus, e coloca no currículo tudo aquilo que ela pediu. Tudo aquilo que ela pediu. A verdade triunfava do preconceito, do orgulho e do fanatismo religioso. Os pais começaram a trazer os filhos para estudar lá. O exemplo fala mais alto. A postura, como eu falei, do espírito espírita cristão fala mais alto. A caridade, o homem de bem, ajudava a todos. Não perguntava de onde veio, quanto ganhava, onde morava, tal qual Jesus. Ajudava a todos.
Por isso que quando você entra naquele colégio Allan Kardec, no portal de entrada está escrito assim, bem grande: poderoso é o sol da verdade. E não adianta, a verdade sempre vai prevalecer. E prevalece até hoje. As quartas-feiras, então, consagradas inteiramente ao estudo do Evangelho e também do Livro dos Espíritos, que depois ele colocou, os próprios alunos liam e comentavam. Ele deixava tarefas. Fulano de tal, você quarta-feira vai comentar o Evangelho. E ele depois complementava e encerrava, não raro, com psicofonia de Joana d'Arc, Paulo de Tarso, Pedro, Filipe e de todos os apóstolos de Jesus. Nós temos, eu não sei se ainda tem na livraria, porque o pessoal do nosso curso, estamos dando um curso sobre Eurípides, né? Todas as segundas-feiras às 18 horas, falando sobre a vida, estudando a vida de Eurípides. E eu não sei se é por causa disso ou por causa do nosso encontro agora do dia 28, o livro acabou, mas nós tínhamos um livrinho lá chamado Eurípides, Médium de Jesus, o Médium de Jesus, que trazia psicografia de Eurípides de todos esses grandes personagens do cristianismo. Não sei se ainda tem, se tiver um ou dois, ainda deve ter, né? Mas é um livrinho fininho, editado pelo pessoal lá do colégio, até para ajudar na obra do colégio, né? Que se chama Eurípides, o Médium de Jesus. Bom, então o colégio Allan Kardec, que está mais uma vez aí a sua fachada, se tornaria exemplo modelar de instituição. Os grandes educadores do Brasil inteiro começaram a olhar para esse colégio. Inclusive os inspetores de Minas, quando iam visitar para fiscalizar, para fazer uma avaliação do colégio, que isso era natural naquela época, e ainda hoje também é, nós temos as avaliações do MEC, até nas faculdades ainda hoje, isso também era comum lá. E Eurípides falava o seguinte para aqueles senhores que iam lá, senhores e senhoras: podem perguntar para qualquer aluno nosso aqui o que vocês quiserem, geografia, física, botânica, matemática, pode perguntar para qualquer um aluno aí. Olha a confiança de Eurípides. Colégio, repito, que não tinha prova, que não tinha essas avaliações formais que nós vemos hoje, não tinha prêmios nem castigos. Ele não destacava ninguém, todo mundo era igual. Aquele negócio de estrelinha, primeiro aluno, isso nunca chegou lá, pessoal. Aliás, até hoje eu tenho trauma desse negócio, de estrelinha. Tenho trauma desse negócio. O melhor aluno vai segurar a bandeira, né? Não tinha um negócio desse? Na formatura tem que segurar a bandeira. Eu tenho trauma desse negócio até hoje. Isso não passou nunca na cabeça de Eurípides, né? Os lares, isso foi em 1907, 1908, 1910. Parece que está atual isso que ele falou naquela época. Para os pais dos alunos que iam levar os seus filhos ao colégio. Parece que ele escreveu isso hoje. Os lares estão sem a luz do Evangelho. E os interesses materiais têm destroçado a capacidade de se realizarem novas conquistas em favor do bem comum. Parece que foi escrito agora. Famílias corrompidas pela ignorância e pela falta do Evangelho dentro do lar. Falar de Jesus é careta, né? É quadrado. Fazer culto do lar, então, que dificuldade. Você pega esses jovens, aperta, não vai sair nada. Pega os pais, a mesma coisa. Porque eles não aprenderam deles aquilo que os nossos avós e bisavós nos ensinavam, no campo da ética, da moral, dos valores da sociedade e da religião, qualquer uma que seja. Ninguém está dizendo que tem que ser espiritismo. Só o espiritismo vai salvar. Ninguém falou, onde está escrito isso? Tem que ser cristão, tem que ser o exemplo
a praticar o exemplo que Jesus nos deu. Estamos na terceira fase da doutrina espírita, que é de colocar a mão na massa, pessoal. Acabou o tempo de filosofar, ver materializações, evocar espírito. Isso não existe mais, pessoal. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, segue o seu caminho. Estamos na fase da prática do Evangelho. E o que está faltando no lar é Evangelho, é Jesus, é religião. O grande missionário de Sacramento quer que todos os espíritas sérios reconheçam a sua missão, para que não venham a se perder nos descaminhos do mundo material. Por isso que ele criou lá um hospital chamado Hospital Esperança. E tem uma ala só para médiuns que faliram na sua missão. Só para médiuns, uma ala ali. Estado lamentável a chegada desses irmãos lá. E Eurípides lá amparando. Porque o apelo hoje é grande, né? Quantos companheiros nossos dessa casa e de tantas casas espíritas saíram não só da casa, mas do movimento espírita, porque achava que o compromisso era pesado, não dava para ele. Ou seja, os apelos materiais eram maiores. Eu vou deixar para depois. E outros saíram do movimento espírita. Quanta responsabilidade. E nós vamos falar sobre isso no dia 28. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a mediunidade, a importância da mediunidade. E o tema é exatamente esse. Eurípides, o médium de Jesus. Nós vamos estudar, à luz da doutrina espírita, a importância do tarefeiro da mediunidade, da evangelização, do trabalhador simples da casa, desde a direção até a presidência, porque isso não caiu de paraquedas, não. Se ninguém chega por acaso a uma casa espírita, ninguém é diretor, presidente, evangelizador, médium de uma casa por acaso. Também não é assim. Existe um planejamento reencarnatório. E que todo mundo participou. Todo mundo participou. E todo mundo que está aqui chegou por algum motivo. Na maioria dos casos, pela dor. Mas não precisava ser assim. É porque nós somos teimosos. Por isso, a importância da alfinetada para despertar. Porque se não fosse a dor, 85% a 90% das pessoas aqui não estariam aqui. O papel da casa espírita hoje, temos que deixar isso bem claro. Isso é Eurípides falando. Naquela época. Por quê? Porque muitos vêm aqui em busca de milagres. Não vai acontecer, porque milagre não existe. Basta ler a Gênesis. Você vai ver por que milagre não existe. Ah, mas eu venho em busca de um passe magnético curador, da água fluidificada, da palavra amiga das palestras. É melhor do que ficar em casa. Mas se você não fizer apenas uma coisinha, foi aquilo que Jesus pediu, e por isso talvez ele foi crucificado, chama-se reforma íntima, de nada disso vai adiantar. A casa espírita vai dar para você todas as ferramentas para essa transformação. Mas só depende de você, companheiro. O livre-arbítrio é teu. Se você deseja continuar ao lado do homem velho, que te persegue há séculos, tudo bem, o problema é seu. Mas a casa espírita está te dando uma ferramenta de transformação moral. E você pode fazer, para não perder a viagem. Porque para reencarnar de novo está complicado, pessoal. E cuidado, estamos num momento de regeneração. Muitos nem irão reencarnar nesse planeta de novo. Eu acho que todos nós temos essa oportunidade de ainda permanecer nesse planeta. Mas só depende da gente. Só depende de nós. Portanto, o papel da casa espírita hoje é estimular todos os que nela se encontram para vivenciar e aplicar os ensinamentos de Jesus
É o terceiro momento da doutrina, de exemplificação, de prática. Por não conseguir compreender a finalidade da casa espírita e de suas atividades, é que Eurípides Barçanufo, junto ao Espírito de Verdade, volta para fazer novos chamamentos ao espírita para que ele identifique a sua missão diante de Jesus. E é por isso que a gente chega na casa de Eurípides, gente. Não reencarnamos por acaso. Não somos espíritas por acaso. Não frequentamos a casa de Eurípides por acaso. O acaso não existe. Sorte, azar, não existe. Tudo é uma programação feita na erraticidade para a sua ambientação reencarnatória desse momento aqui na Terra. Tudo planejado. A casa espírita precisa compreender que o papel de hoje é semelhante ao de ontem, vivenciado lá na Casa do Caminho, que é considerada a primeira casa espírita da Terra. A Casa do Caminho, onde foi realizado o primeiro culto do lar. Exemplificar isso aí. O tempo é outro, mas as dificuldades morais e espirituais são as mesmas. Parece que não mudou nada. Só mudou o cenário. Os atores ainda são os mesmos. Orgulhosos, vaidosos, egoístas, egocêntricos, invejosos, vingativos. Nós não mudamos nada, gente. Esse é o momento. As coisas estão acontecendo. Os espíritos de grande hierarquia espiritual estão reencarnando. Vão continuar a reencarnar para ajudar no processo de regeneração. E como é que você vai ficar nessa história aí? Vai perder mais uma encarnação? Eurípides e outros estudiosos do processo evolutivo vêm estudando, acompanhando há quase um século quais são as causas dos danos morais e espirituais que vêm impedindo o desenvolvimento do processo evolutivo do espírito. Por isso que ele incentiva o estudo do Evangelho, estudar muito Kardec, estudar a doutrina espírita como fonte primeira de libertação do espírito. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo de estudar a doutrina espírita. Não temos tempo de vir a essa casa ou uma outra qualquer para fazer um trabalho ligado à caridade, ao amor, ao próximo mais próximo, talvez, que seja os nossos parentes, os nossos familiares, que, como eu digo sempre nas minhas palestras, que é dentro do lar, que é o local mais difícil de ser espírita, é dentro da nossa casa. Tem que começar ali. Tem que começar dentro da nossa casa. E ele convida a gente a exemplificar isso. No dia a dia, no trabalho, na rua, no trânsito, na fila do supermercado, na fila do banco. Postura é a melhor propaganda que podemos fazer da doutrina. Postura do espírito espírita cristão. E foi assim que Eurípides foi a vida toda. Colégio Allan Kardec, esse modelo pedagógico montado por Eurípides, pelo professor Eurípides, dentro dessa pedagogia do amor, educação direcionada ao espírito com a finalidade de mudar o pensamento e o sentimento. E ele fazia isso com os seus alunos. E olha o que é que gerou. Todos eles, mesmo estudando 3 anos, como foi o caso do nosso doutor, 3 anos, nunca esqueceu aquele espírito. Como quem conviveu com Jesus também nunca esqueceu. Quem teve a oportunidade de estar ao lado de Jesus, nunca o esquecerá jamais. Evangelizar a infância, diz Eurípides, e a juventude é preparar o ser humano para enfrentar todos os momentos e adversidades da vida nos postulados do Evangelho. É para isso que a gente evangeliza os nossos jovens. Ah, mas ele só tem 5 anos, 7 anos. Mas aquilo vai brotar dentro dele.
Ele está somatizando aquilo, ele está aprendendo. E no momento certo ele vai colocar aquilo tudo para fora. Mesmo que ele saia do movimento espírita, da casa espírita, da doutrina espírita. No momento X da vida dele, tudo aquilo que ele aprendeu, ele vai colocar para fora. Portanto, é investimento, viu? Seus pais, mães, responsáveis. É investimento que nós estamos fazendo aos nossos filhos. E depois eles vão agradecer. Eu já coloquei esse slide aqui umas 2 ou 3 vezes, mas eu sempre trago, porque tem sempre alguém que não leu. Possivelmente ocorre o mesmo aqui hoje. Alguém disse isso aqui: nunca despreze o núcleo da evangelização, seja ela infantil ou da mocidade. Não foi Eurípides, não. Foi um outro mineiro. Pois de todas as atividades da casa espírita, a mais importante é a evangelização. Bate com o que Eurípides sempre falou a vida toda. Mas não foi ele que falou. Foi um outro mineiro. Esse aí, que disse que Eurípides facilitou a vida dele. Se não houvesse Eurípides, o trabalho dele ia ser muito mais difícil. Vamos repetir o que ele falou. Nunca despreze o núcleo da evangelização, seja ela infantil ou da mocidade, pois de todas as atividades da casa espírita, a mais importante é a evangelização. Não é mesa mediúnica não, pessoal. Não é mediunidade não. Mediunidade não é patente alta na casa espírita não, pessoal. Aliás, é onde tem os maiores devedores, né? Os maiores devedores estão sentados ao lado ali da mesa mediúnica. Oportunidade dada por Jesus para resgatar o seu passado delituoso, recente ou remoto. Aí você é médium. Não é patente alta não, hein, pessoal? É devedor. E olha os resultados que aconteciam lá no colégio Allan Kardec. Com cada um dos seus alunos. E os pais testemunhando isso. Mudança no comportamento dentro da casa. Maior participação e questionamento nos assuntos da cidade, da comunidade, da sociedade sacramentana, na política, inclusive. Até porque ele foi vereador, né? Foi o melhor período da vida dele, antes de ser espírita. Foi vereador. Aplicação dos ensinos na vida cotidiana. A dúvida e não mais a incredulidade na vida futura. Porque ele dava aula disso às quartas-feiras pela manhã. Não esqueceram, não, né? E na lei de justiça, causa, efeito e ação e reação. Os alunos saíam, espíritos diferentes. Eram uns quando entrava no colégio e outro quando saía do colégio. Que espírito é esse, hein? Então, ainda temos tempinho ainda, temos uns 3 minutos ainda, para homenagear aquele lá da esquerda, que recentemente, no dia 18 de abril, comemoramos os 160 anos do Livro dos Espíritos. Graças a esses missionários, que deram a sua vida por Jesus, como o nosso Kardec brasileiro, que está aqui logo abaixo, nosso querido Bezerra de Menezes, verdadeiros espíritos missionários, que tornam-se reconhecidos por suas obras, sua persistência no bem e pelo bom senso com que realizam suas atividades em favor do próximo. Por isso que temos que agradecer muito, gente, por estar na casa espírita, em especial a de Eurípides. Agradecer a Ismael, mentor do nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, por permitir o nosso retorno como espíritos imortais que somos, nesse celeiro de bênçãos, nesse laboratório de experiências espirituais que é o Brasil, dando oportunidade a espíritos que na época de Kardec fizeram de tudo para prejudicar a sua obra, colocando o pé na frente para que o
o nosso querido Kardec tropeçasse. Não é por acaso que jovens chegam à casa espírita em tenra idade para evangelizar. Jovens que falam fluentemente o francês nos seus 10, 11, 12 anos de idade. Da onde vem essa experiência? Jovens que chegam cedo à tribuna espírita para espalhar a verdade que lá atrás tentaram de toda maneira impedir de chegar aos amigos daqui da terra. Espíritos jovens que chegam não pela dor, como este que vos fala, meus irmãos. Que Jesus, Mestre amado, abençoe a cada um aqui presente, encarnado ou desencarnado, pela oportunidade reencarnatória no nosso querido Brasil, terra do Cruzeiro. Que possamos experimentar, sim, provas, expiações, choro ou ranger de dente, para o nosso benefício, sim, de ascender um degrau a mais na escala evolutiva infinita do Espírito. Obrigado pela oportunidade reencarnatória. Obrigado por estarmos nesta casa que há 52 anos divulga o Evangelho dentro da sua pureza doutrinária, ao lado do amantíssimo querido amigo Eurípides Barçanufo. Muita paz a todos. Graças a Deus.